Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para mais uma live maravilhosa aqui na Jornada da Criança Interior 2.0. Gratidão, gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Quem escolhe participar. Olá Maria Bonita, olá Escota Jaqueline, gratidão, sejam muito bem-vindos. Lupa, eu sou bom, gratidão, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre as feridas da criança interior, né? Eu vou falar sobre quem é a sua criança interior. Oi Lu, gratidão. Tive que deixar lá a roda Cid correr para minha live aqui. Mas gratidão, né? Está contribuindo, está transbordando na vida das pessoas, isso é o mais importante, né? A gente sempre está nesse caminho. E a jornada da criança, que é um assunto que eu amo, onde tudo iniciou. Hoje eu vou falar um pouco aqui, tá? De como foi meu processo, né? Início. Ontem eu contei um pouco da minha história para vocês. Hoje eu vou contar um pouco do meu processo e como eu iniciei, né, nos atendimentos a partir da criança interior, né? Como eu conheci a criança interior, tá? Como chegou até a mim, tá? Então sejam todos muito bem-vindas à minha live. Compartilhe para mais pessoas, tá? Um beijo grandão para todos vocês. A minha criança honra a criança que vive dentro de vocês, tá? Então vamos lá. Eu escrevi aqui, né, para trazer para vocês, tá no norte aqui, então se eu ficar com um olhar aqui, fica tranquilo que eu já fiz as anotações. Então vamos lá. Ao longo dos meus atendimentos, como foco, a meditação guiada. E eu fiz também muita reprogramação mental, só que eu não sabia que isso ia fazer um efeito tão grande em mim, tá? Então hoje, a jornada da criança interior, quem participa, quem escolhe participar, é toda essa questão. Meditação guiada, respiração, acesso ao corpo subconsciente, tá? E isso eu fiz em mim e me permiti fazer com outras pessoas, né? Então eu tive a oportunidade de explorar e isolar a parte infantil minha e das pessoas que eu atendi, né? Eu tive conversas diretas com a sombra da criança interior ferida e o ego tirano, né? E até mesmo partes que não queriam ser curadas. Você sabia o que acontece isso? Muitas das vezes tem partes a qual nós não desejamos que sejam curadas. É aquela questão que eu falei ontem, de escolher ficar no vitimismo. E quando eu falo escolher, não é uma escolha consciente, tá, gente? Muitas das vezes é inconsciente, tá? Então quer dizer que a pessoa não está tendo consciência que ela está tendo essa escolha de não curar essa parte, tá? Então, eu descobri, tá, que memórias guardadas no corpo físico podem emergir e serem integradas em atendimento sem nenhum esforço de hipnose, tá? Ou seja, não necessariamente usar uma hipnose. Isso é muito importante a gente já colocar aqui, que muitas pessoas têm até um medo da hipnose. Ah, eu vou voltar, toda essa questão. Mas, ó, saindo desse lugar de usar a hipnose, tá? Ou mesmo meditação guiada. Então, o corpo se regenera todos os dias. O nosso corpo se regenera todos os dias. Olá, Maristela. Beijo, amada. Bem-vinda. O nosso corpo, ele se regenera todos os dias. Assim é a nossa alma. Ela está sempre pronta para trazer ferramentas interiores, símbolos e processamento de emoções e sentimentos. A única coisa que interfere nisso é um ego analítico, cético e racional. Olá, Rei do Açaí, bem-vindo, gratidão. Porém, uma coisa acontece quando você quando você é atendida por alguém, seja um terapeuta, uma outra pessoa. Quando você é atendida por alguém, que no caso eu comecei a aplicar essas ferramentas em mim e eu me permiti também atender outras pessoas no início que eu comecei que eu fiz o curso para ser terapeuta, né? Então, porém uma coisa acontece quando nós somos atendidos por alguém que se permite sentir as emoções e sentimentos, quando você escolhe, né, permanecer nas emoções e nos sentimentos, é um espelhamento inconsciente, tá? E o automático, normalmente,
muitas coisas vai chegar à tona, tá? E depois, e como eu atendi, né, fiz bastante atendimento e a maioria das vezes eu sempre atendia pessoas que tinha situações que eu passei, pelas mesmas experiências que eu vivi. Então, consequentemente, inconscientemente, eu estava atraindo pessoas, muitas pessoas com a criança interior ferida, tá? Então, depois de eu atender com bastante frequência e também me auto-aplicar, né, de várias formas a reconexão com a minha criança interior, optei por sistematizar e transformar, né, a jornada da criança interior, tá? Então, a gente tem 4 focos nessa parte, né, de cuidar da nossa criança interior, tá? Que é o quê? É o aumento da expansão da consciência, o aumento da reconexão com o eu verdadeiro e a saída da energia do trauma, sair da energia do trauma e o acolhimento de si mesmo, tá? E para isso a gente vai falar das feridas hoje. É importante eu trazer isso para vocês. As feridas, quais são as feridas? Nath, como eu vou saber que eu estou ferida? Quais são as feridas? As principais feridas da criança interior é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a humilhação. E a injustiça. Na verdade, rejeição, abandono, injustiça, traição e qual é a outra? Qual é a outra? Traição, rejeição, abandono, injustiça e humilhação, tá? Então, para quem escolhe participar da jornada, vai encontrar muitas ferramentas para auxiliar, tá? Se permitir conectar com a sua criança interior, escolher isso, bem como passar por energias traumáticas de forma segura. É muito importante aprender a importância de cobrir, né? Como aplicar, ter essa questão de fazer, utilizar as ferramentas, de se permitir ali estar naquele processo de reprogramação mental, ter uma constância, uma disciplina, uma repetição, tá? Não é algo fácil, não é algo que vai, se você começa hoje já quer é, que amanhã já tem resultados. Vai trazer consciência, tá? Então, muitas vezes, né, a gente tem essas feridas inconscientes, né? Mas elas, quando a gente começa nesse processo de cura da criança interior, a participar da jornada, durante esse processo, várias coisas vão acontecer para quê? Para trazer à tona tudo aquilo que você precisa curar. Então, muitas vezes, você passa um relacionamento difícil ali, pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com o cônjuge, pode ser no trabalho, porque é uma questão de relacionamento que precisa ser curado. Talvez você teve um trauma em questão de relacionamento com a sua mãe, com seu pai ou com alguém. Então, alguma coisa vai acontecer, tá? Para você trazer consciência, para você observar. Eu estou precisando melhorar nessa questão, né? Do próprio relacionamento comigo mesmo. Então, vai ativar a consciência e você vai começar a observar. E como que você começa a observar? Nas experiências do dia a dia, naquilo que você está disponível a se conectar, as infinitas possibilidades que estão sempre disponíveis para você. E na jornada da criança interior, né, as pessoas que participam, muitas das vezes, acontece, tá, gente? Muitas vezes quer assim rápido e não estão disponíveis, não estão conscientes do processo, tá? Então, é muito importante eu deixar aqui, porque não é do dia para a noite que você cura uma ferida da traição, não é do dia para a noite que você vai curar a ferida do abandono, da rejeição. E como isso vai vir de formas, o círculo vai se repetir até você escolher olhar para aquela situação conscientemente. E muitas vezes vem para curar na dor, ou pelo amor, ou na leveza. E muitas vezes vai bater a consciência que a cura vai ser na dor. Mas é uma questão de você escolher. Tá, se eu preciso melhorar nessa situação, nessa questão da ferida, da traição, talvez o pai traiu a mãe, ou talvez algo até passado por geração. Aí a gente vê como tá
como está enraizado. Então, é um processo. Quem escolhe participar da jornada interior, a gente cuida desde os ancestrais até o momento de agora, tá? De você se olhar, de você... Eu escolho me curar dessa situação, eu escolho me curar daquilo que eu vivenciei, tá? Então, o que se percebe? Que para a cura da criança interior ser completa, é preciso aprender a equilibrar e a corregulação, ou seja, lidar com o sistema nervoso, que mexe muito com a gente, o sistema nervoso. A irritabilidade, muitas vezes você não consegue nem olhar, nem quer fazer, porque você não quer estar de encontro ao trauma, aquilo que te feriu, aquilo que você rejeitou, aquilo que te rejeitou, aquilo que te abandonou, ou aquilo que você próprio está se abandonando, tá? Então, o sistema nervoso e suas oscilações. Ressignificar é trazer o esforço consciente de reparentalização da criança interior, tá? É encontrar imagens interiores de cura, que é como se você fizesse uma selfie, tá? Ou um eu verdadeiro, que é o nosso eu divino, que eu sempre falo aqui, lembra? Conectar com o seu eu divino, escolher estar na permissão, na presença de estar conectado com o seu divino, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com vocês da questão da criança interior. Olá, Neia. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Naita, gratidão, tá? A vida de vocês por estarem aqui. Então, vamos lá. A criança interior é uma entidade real dentro do ser. Ela faz parte da construção arquetípica de toda a alma. E a minha experiência, né, especial com a criança interior é que, além dela ser um dos arquetipos mais importantes na mudança de um padrão, ela não pode ser manipulada, nem coagida a fazer coisas. Aliás, alguém que se trata dessa forma cria sombra e a criança ferida se... Olá, 12 minutos, paralisado a tela. 12 minutos? Me voltou? Estão conseguindo me ver, gente? Tá tranquilo? Tá ok agora? Me fala se tá ok, Naita. Pra me continuar. Então, gente, para mapear a criança interior, você precisa entender que ela habita diversas partes da sua vida, tá? Que é as sensações corporais, as emoções mais primitivas e as reações espontâneas e a fé. Gratidão, né? Gratidão. Quando a criança interior está escondida, sendo maltratada, presa no arquetipo, no ego crítico, mãe negativa e até mesmo abusadores, né? Torna-se uma energia da pessoa que se esvai e ela pode se tornar excessivamente mental, levando a comportamentos compulsivos, tá? Essa busca de qualquer ser humano por hedonismo, festa, álcool, compras e etc., é uma busca de nutrir a criança interior que habita no ser. Então, se vocês observar, pessoas que têm uma fuga na bebida, têm uma fuga em comprar demais, em comer demais. Tá bom, Naita. Depois você vê direitinho depois do começo, tá? 12 minutos, passou paralisada a tela. Não, mas depois você vê direitinho, tá bom? Aqui tá ok. Tá? Então, todos esses vícios, né, e tudo que é um vício, gente, está ligado à criança interior. Muitas pessoas são acumuladores, tem pessoas que têm vício à comida, porque como ativa o sistema nervoso, por isso que muitas vezes vem a questão da ansiedade, a depressão, vem da criança interior. Emoções, situações, experiências vivenciadas na infância. E isso traz questões a ser trabalhada, tá?
Então, a questão é que a criança interior pode até gostar de gratificação espontânea, mas ela se torna cada vez mais insaciável e mimada. E isso gera vícios e outros comportamentos agressivos e destrutivos. Então, observar essa questão, tá? Não é fácil cuidar da própria criança interior, pois antes disso acontece você precisar sair da identificação. Então, eu vou falar com vocês um pouco aqui da minha experiência. Eu tô com arranhado aqui, gente, ó. Vou contar um pouco da minha experiência. Hoje em dia, eu com 36 anos, lógico que eu tive uma dificuldade, né, no início, quando eu entendi que muita coisa era a minha criança ferida que estava no comando. Ontem eu falei muito com vocês sobre a questão de criar expectativa, da gente criar expectativa nos outros. E quando eu tomei consciência disso, de não mais criar expectativa nas pessoas, e aquela questão também, a sua alma comandar o seu corpo e não o seu corpo comandar a sua alma, eu pego isso muito ao pé da letra. Então hoje em dia, eu não tenho vício nenhum. Não tenho vício nenhum. Nenhum mesmo. Eu sempre estou me policiando. Quando eu percebo que eu fico meio que ansiosa e começo a comer algo, eu já observo. Eu tiro aquela questão, que é sempre estar consciente na observação e na presença, tá? Isso é muito importante. Por quê? Toda vez que nós temos comportamentos que vai sair fora do controle, que vai estar sempre nos colocando refém, está no comando a nossa criança interior ferida, tá? Olá, Júlio Táxi, gratidão, bem-vindo. Então, vocês observem aí situações a qual vocês têm facilidade de viciar. Situações, seja ficar ansioso, aí começa a comer. Eu sempre observo as minhas meninas, né? Eu tenho 3 filhas e a mais velha fica com o pai dela, mas ela ficou um tempo comigo em Angra. Então eu comecei a observar que ela ficava muito ansiosa. Eu comecei, ó, pô, observe isso aí. Toda vez que der fome, em questão da que vem ansiedade, para você começar a se controlar, você bebe água. E eu passei a mesma coisa para de 7 anos, que também estava um pouco ansiosa, porque a gente ia viajar, tinha começado as escolas, ainda não estava na escola, e ela ficou ansiosa e toda hora queria comer. Isso é o quê? É uma forma da gente já fazer uma reprogramação mental na nossa mente, de você estar conscientemente presente e começar a fazer escolhas assertivas, seja em todas as áreas, tá? Para comer, para comprar. Tem muitas pessoas que faz compras compulsivas porque está ligada ao emocional, tá? Que é o seu emocional ali compulsivamente que assim fala: "Ah, eu vou comprar algo como se fosse para poder uma compensação. Ah, eu mereço isso, eu vou comprar." Entendeu? Aí você compra mais uma coisa que fica ali, você não usa, entendeu? Então, essa é a forma, tá? Então, a identificação com o seu eu primário, que normalmente é caracterizado por um ego controlador, crítico ou bajulhador. Observar também essa questão do ego crítico no sistema nervoso, porque ele quer sempre também te colocar para baixo, tá? Quando você está identificada com esse eu primário, a criança interior fica abandonada e recebe ofensas geralmente como você acha que vai ficar o seu interior. Então, ou seja, quando acontece uma situação a qual você se sente ofendido, é uma forma também da sua criança interior estar no controle, porque você tem controle. A tela tá com 2 cores, mas aqui para mim tá normal. Gente, para alguém mais tá aparecendo que a tela tá de 2 cores, me fala por favor. Que pra Naita tá de 2 cores. Me fala, por favor. Tem 3 pessoas aí, gratidão. E me fala se. Aqui pra mim tá tudo normal. Tudo ok. Então, quando você começa a identificar como seu eu primário, a criança interior, fica abandonada e recebe ofensas diariamente, é como você acha que vai ficar o seu interior. Então, é só uma pergunta. Tá tudo normal? Ah, Naita, observa aí, tá? Porque aqui tá tudo normal, as meninas estão falando, tá?
Então vamos lá. Você perceberá que o seu desejo de curar e acolher a sua criança interior é cheio de boas intenções. Ao mesmo tempo, é o seu ego crítico que pode ativar. Então, o que é o ego crítico? Eu sempre falo para vocês, ele sempre vai colocar você para baixo. Vamos supor que amanhã você tem uma você tem um compromisso cedo, você precisa levantar cedo, você precisa levantar, você precisa ir, mas aí dá o horário, a sua criança interior começa. Não, precisa não. Vai lá não, dorme mais um pouquinho, que o seu corpo está no comando. Lembra quando eu falo com vocês, o seu corpo está no comando? Por quê? Por que eu falo que a minha alma precisa estar no comando? Porque se a minha alma está no comando, é meu eu divino dando as ordens para o meu corpo, e não o meu corpo dar ordem para o meu eu divino, para minha alma. Vocês estão entendendo? Tá ressoando e organizando para vocês aí, gente? Tudo que eu tô falando aqui? Por que eu quero trazer isso muito claro para vocês? Para quem escolhe participar da jornada. Essas lives, elas ficam salvas depois no Instagram, no YouTube, né? Então, toda dúvida que alguém quiser tirar, pode assistir as lives. Tem muitas lives lá. Muita coisa que eu falo que é de muita preciosidade. Por quê? Porque muitas pessoas têm um vício de alguma situação e não têm conhecimento. Então, isso está conectado à sua criança interior, tá? Então, o seu ego crítico, ele vai te colocar para baixo. E quando o seu ego crítico te coloca para baixo, o que ele quer? Ele quer te colocar em baixa vibração, ele quer te colocar na parte de sofrência, ele quer te colocar na parte do vitimismo, da culpa, vibrar na culpa, no medo, na comparação, no auto-julgamento, tá? Sempre nessa parte. Oi, Rogerinho, gratidão, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, a gente precisa estar observando. Vai ter hora que você vai acontecer, mas por que eu falo que precisa estar consciente daquilo que você quer, daquilo que você deseja e daquilo que você não quer na sua vida? Para que a sua alma entre em contato com você e comece a comandar o seu corpo, o seu eu divino, a sua intuição, a sua consciência estejam na mesma conexão, na mesma vibração, tá? Então vamos lá. Você perceberá que o seu desejo de curar e acolher a sua criança interior é cheio de boas intenções. Ao mesmo tempo, o seu ego crítico pode ativar. Eu estou atendendo uma moça que ela quer emagrecer porque ela tem um certo peso e eu comecei a passar para ela, né? Eu falei para ela, você pode comer de tudo. Nós podemos comer de tudo. É sério. Não sei se tem alguma questão aí de saúde, né? Mas para quem quer fazer uma dieta, você pode comer de tudo. Você pode. Você pode perguntar ao seu nutricionista se você conhece um nutricionista. Você pode comer de tudo. Mas você precisa ter o quê? Horário. Nath, eu gosto muito de comer pizza. Se eu pudesse, no meu caso, eu gosto muito de pizza. Lasanha. Um pastel. Amo essas coisas. Mas eu escolho os dias que eu como. Tipo, final de semana. Eu gosto de refrigerante. Não precisa beber todos os dias. Tem uma festa? Bebe. Porque aí você está o quê? No controle. E não toda vez que você vê um refrigerante quer beber. Toda vez que você vai almoçar, tem lá vários tipos de comida e você todo dia enche o prato. Quem está no comando? A sua criança interior, que de alguma forma ela se sente confortável, ela se sente como se tivesse faminta e ela quer comer ali tudo ali, aquilo que ela não comeu, que ela não pôde comer talvez no evento passado, talvez na infância ela não pôde comer. Vocês estão me entendendo? Sabe por que eu tô falando isso com vocês? Por quê? Eu gosto muito de chocolate. Hoje eu até nem como muito chocolate não, porque o que aconteceu comigo? Há um tempo atrás, eu trabalhei numa casa e tinha de tudo. Tudo que os patrões comiam, a gente podia comer, os visitantes, e até famosos nesse lugar. Eu conheci vários famosos lá. E era muito bacana porque a gente podia sentar na mesa do café da manhã a gente era tratado como eles. Então eu achei assim muito maravilhoso essa experiência que eu tive, né? Porque eu falei, caraca, tá tudo funcionando porque as pessoas, elas não querem viver nessa questão, né? De separação.
lá não tinha separação. Eu trabalhava na casa, eles não me tratavam como empregada, eles me tratavam como se eu fosse uma deles também. Eles me tratavam. Eu conheci a Mariana Valadão, que é irmã da Ana Paula Valadão, do André Valadão, e ela usou o mesmo banheiro que a gente usava ali, que era dos funcionários. Eu falei, o quê? Então, tipo assim, às vezes o nosso ego crítico coloca numa situação de separação, de diferenciar, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sentar na mesa junto com o patrão. Vocês observam como isso vem no sistema de separar a gente? Porque o nosso ego crítico está colocando todo momento, você é diferente, você é para baixo, você não tem dinheiro, você não tem aquilo. Mas não, o seu eu divino é que precisa estar no comando. Então, quando eu trabalhava nessa casa, que eu via muita fartura, eu via muita coisa linda, maravilhosa, eu fiquei maravilhada. E como eu estou falando para vocês, tinha tudo do bom, do melhor para comer, eu comecei a me policiar. Porque foi aí que eu comecei a fazer o teste. Antes disso, não tinha Jornada Criança Interior. Foi um grande aprendizado para mim. Cara, foi muito assim, porque tinha, sabe aqueles chocolates Ferreiro Rocher? Eu era apaixonada por aqueles chocolates. Então eu fazia teste. Eu fazia teste e comecei de boa. E hoje, aquela coisa assim de que muitas vezes muitas pessoas não têm a convivência com a fartura. E quando tem, tipo, igual eu tô falando com vocês, às vezes as pessoas pode comer todo dia uma pizza, aí todo dia come a pizza, aí sai do controle dela. Mas que tal se você imaginar que isso tudo está ali para você e você se colocar o controle? Não, eu escolho não comer isso que eu sei que vai trazer um dano para minha saúde, para o meu corpo. Por quê? Bateu consciência. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Por quê? Por que trazer essa consciência? Porque a criança interior ferida, que já entra, a ferida pode ser a ferida da rejeição ou do abandono, que ativa uma ansiedade no seu sistema nervoso que faz com que você entre em compulsão alimentar, entre em um vício na bebida, entre num vício de chocolate, no refrigerante, em qualquer coisa, em compras, em até mesmo guardar coisas, acumular coisas. Isso tudo são vícios causados através de uma rejeição, de um abandono, tá? De uma traição, da infância que vem, tá? Então, quando a gente escolhe acolher a nossa criança interior, cheia de boa intenção, então a gente começa, ao mesmo tempo, né, que está o ego crítico ali, nós podemos ativar o quê? A impaciência, já fiz de tudo, não quero sentir isso, não deveria estar sentindo, sou uma fracassada, quero curar porque quero, manipulação. Então você pode ajudar a si mesma se educando, tá? Educando e começando a dar limites a ele por seu ego crítico, tá? Para cuidar da minha criança interior, eu precisei dar limites para o meu ego, lembra? Eu comecei a dar limites para o meu ego crítico, ao meu sistema nervoso, às compulsões, tá? Daquilo que eu observei que estava me dominando. Então, é preciso dar limites para o ego crítico, que a gente percebe que é internalizar, né, a voz da mãe, de um pai, de um cuidador, e o que ele está opinando em curar. Por que eu falo para vocês aqui sempre, ao curar a sua criança interior, você se torna o quê? O teu pai e a tua mãe. Você se torna teu pai e tua mãe. Trazendo consciência, você entendendo que, sabendo o que é certo e o que é errado para você, ativando a consciência em você, tá? Imagine você dando limites para uma pessoa na vida real. Imagine agora isso. Com mãos para frente, como se dissesse: ei, pare com isso. Aqui tem um novo dono no pedaço. Esse gesto físico, somando com a imaginação de dar limites, pode ser de grande valia para você, caso esteja identificando com o ego. Isso valia para quem fuma, para quem bebe, acumulador de coisas, para quem tem compulsão alimentar. Você se permitir estar no controle, a sua alma está no controle.
não o ego crítico, não o seu corpo querendo sentir prazer com essas situações acomodadas, tá? Não é necessário colocar pressão, tá? Eu sempre falo. Não é necessário ter pressão, mas ter consciência, tá? Para a criança interior aparecer e se curar. E, pois, ela é perfeita na sua dor. Se ela se encontra ferida, a sua atitude interior precisa ser de autocompaixão e vontade de simplesmente aceitar as dores sem julgamento, tá? Essa é a parte de acolher a sombra, aceitar as dores, as experiências sem julgamento. Caso você tenha crenças limitantes, que acontece muito, relacionadas a emoções, sentimentos, como julgá-los como fracos ou errado, é preciso trazer à tona esse tipo de pensamento apenas para atrapalhar o acolhimento da sua criança interior, tá? Aí que poderia ser: eu aprendi com a minha mãe uma coisa. Aprendi com minha mãe que chorar é coisa de gente fraca. É uma crença, tá? Eu aprendi com a minha mãe que chorar é coisa de gente fraca. Mas agora, como adulta, eu escolho me permitir chorar e me acolher. Olha a crença sendo ressignificada, tá? Então, observem coisas que vocês ouviram em relação a tudo, sobre dinheiro, relacionamento, vida financeira, relacionamento amoroso, coisas afetivas. Então você escolhe ressignificar, que é o quê? Mudar a crença daquilo que você escolhe acreditar a partir daquilo que você escolhe fazer o melhor para sua vida, tá? Lembra que eu falei aqui? Faz uma lista daquilo que você não aceita, daquilo que você quer para sua vida. Vai se tornar as coisas mais fáceis, tá? Então vamos lá. Então eu permiti acolher a minha tristeza congelada da minha criança interior. Cuidar da criança interior é como você se tornar uma grande referência para si e para si mesmo, para suas emoções. Quando a criança interior percebe que seu ego deixou de ser tão crítico e está se tornando consciente, ela vai trazendo de forma espontânea mais material traumático a ser processado. O grande alívio para ela é finalmente encontrar uma adulta lúcida que deseja tornar curada e autêntica a sua própria existência. O presente de se esforçar para cuidar da sua própria criança interior é a reconexão com a sua fé, a profundidade do self, tá? O amor próprio e o poder pessoal acima do comum, tá? Então é ativar tudo isso. Olá, Leani, gratidão, seja muito bem-vinda. Se permita e participe, tá? Então, gente, eu vou falar um pouco aqui da criança. Quem é a criança interior para vocês? Eu até fiz um post ontem falando, mas eu vou falar aqui com vocês também. E vou falar um pouco. Primeiro, eu acho que eu vou falar das feridas, tá? Vamos hoje falar da ferida da rejeição, tá? Que é a primeira ferida que mais prejudica o ser humano. Porque você se rejeita, você percebe que os outros estão te rejeitando, e quando você percebe que você está sendo rejeitada, você rejeita a si mesmo. E isso é inconsciente, tá? Então, essa ferida da rejeição, ela causa o quê? Danos psicológicos, danos na vida financeira, danos na vida do relacionamento. Porque você acredita que não merece ser feliz no amor, você acredita que, de alguma forma, você rejeita o dinheiro entrar na sua vida, você rejeita um amor entrar na sua vida, você rejeita tudo, tá? A ferida emocional é uma das mais profundas feridas emocionais. Eu quero relatar aqui sintomas causados por essa ferida e como começar a curá-la, entendendo que tipo de máscara e personagem que construi um fim de evitar essa dor novamente. Essa ferida acontece com o genitor do mesmo sexo, ou seja, se você é mulher, aconteceu com sua mãe, tá? E se é homem, aconteceu com seu pai. Não necessariamente houve rejeição por parte deles com palavras ou comportamentos, mas sim se você, desde o útero da sua mãe,
começou a se sentir rejeitada. Por isso que na jornada da criança interior nós temos a limpeza do ventre, tá? É importante fazer essa limpeza porque se há feridas de rejeição do início no útero, já começa a ser trabalhado lá, tá? Então, começa desde o útero da sua mãe, que começou a se sentir rejeitada. É um sentimento vindo da sua alma, do que você veio procurar aqui na Terra. O principal fato é que você não se sentiu desejado e aceito em algum nível pelo genitor do mesmo sexo, tá? Isso acontece muito. Eu senti isso. Eu tinha essa ferida de rejeição com a minha mãe. Eu nunca ouvi da minha mãe "eu te amo" até hoje. Nunca ouvi. E tá tudo bem hoje pra mim, tá? Isso era muito difícil pra mim antigamente, mas hoje eu já reconheço porque ela também não recebeu da mãe dela, tá? Então, quando a gente escolhe também, quando a gente cura a nossa criança interior, a gente tem essa percepção, a gente tem esse entendimento, a gente tem essa mentalidade, tá? Mas eu falo "eu te amo" com ela e tá tudo certo, tá? Mas por quê? Ela não viveu e por ser mais velho, tem uma mudança de crença e tudo. Só que como eu escolhi me libertar disso, sair desse lugar aí, né? Eu falo pra ela e tá tudo bem, tá resolvido. Lembra que eu falo pra vocês, aquilo que os seus pais fizeram pra você é o máximo do potencial que eles puderam te dar. Aquilo que faltou, você acrescenta. Seja em todas as áreas, seja emocional, né? A questão emocional, relacionamento, financeiro, você que vai contribuir. Então, isso para mim, quando eu fiz isso, foi uma virada de chave, tá? Quando eu escolhi ser minha mãe, quando eu escolhi mudar tudo isso, de reconstruir a mim mesma, tá? Então, essa ferida, né? A qual você não se sente desejado e tal. O que acontece é que quando você se sentiu rejeitada, o que você fez para lidar com isso, né? Você cultiva uma máscara, uma personagem que entrou no modus operandi. Série de comportamentos e crenças que seu ego cria para evitar a rejeição novamente. Toda máscara e personagem é uma defesa do ego. E no caso da rejeição, o ego cria uma máscara que, segundo Elise Verdeal, chama-se máscara do escapista, de escapar. Essa máscara é de quem foge, não somente uma fuga literal, mas também uma fuga de realidade. Normalmente, quem tem a ferida da rejeição tem a tendência a viver em um mundo de fantasias da infância. As características são uma criança muito quieta, sossegada, tranquila e obediente. Não era barulhenta, não dava trabalho e brincava sozinha no seu próprio mundo. Eu era assim. Essa máscara na vida adulta coloca você em situações ambivalentes. Você quer ser visto, mas tem medo de toda a atenção voltada para você. E é uma máscara que convida a se isolar, a se excluir e diz que você não tem valor e não merece ser visto. Essa ferida, quando muito forte, também pode ser notada através do corpo, em algum nível. E ele pode não estar bem desenvolvido. Você pode parecer mais jovem do que realmente é, ter algum traço infantil, ossos mais expostos na pele, e esses são sintomas físicos da ferida da rejeição. Além disso, quando a criança provavelmente era uma pessoa franzina, pequena, e que foi super protegida, gerando uma profunda repulsa pelo seu senso de autonomia e vontades. O senso de autonomia começa a se desenvolver próximo aos 3 anos, podendo provocar rejeição e sufocamento ao mesmo. Então, gente, olha para vocês verem como é, tá? A ferida do abandono, que eu vou falar um pouco dela aqui, essa é a segunda ferida mais compartilhada por toda a humanidade. Normalmente ela acontece com o genitor do sexo oposto. Se você é mulher, aconteceu com seu pai, e se você é um homem, aconteceu com sua mãe. O abandono significa que o seu cuidador não esteve disponível, não o priorizou em algum nível. E isso pode acontecer por tanta demanda, né? Por alta demanda de trabalho de seus pais,
ou porque eles transferiram os cuidados para o irmão mais novo. Essa ferida provoca uma falha na comunicação com esse genitor, um tipo de distanciamento por falta de nutrição afetiva. Porém, para compensar, ela busca essa nutrição fora do âmbito familiar e gera uma máscara que garanta que ela não será abandonada novamente. Lise Bourbeau nomeia essa máscara como dependente, ou seja, eu dependo do outro para me sustentar. Sozinha, eu não consigo, pois sou uma vítima e normalmente, quando você se auto-aflige de forma inconsciente, você se emerge menor. Então, todas as suas capacidades não estão bem desenvolvidas e tendendo a se identificar somente com vítima, curando sempre um abusador, um orgasmo, um antagonista. E pode ser o seu trabalho, o sistema, um chefe, um amigo, um inimigo. Gente, essa ferida também eu tinha, tá? De abandono, porque eu não tinha uma conexão assim com meu pai. Também nunca ouvi dele eu te amo e por aí vai. Então, lembra do papel de vítima? Pois é. O papel de vítima sempre chama atenção, pois é um ser que precisa de cuidado e atenção. Suas necessidades estão expostas e precisam ser atendidas para evitar a primeira dor original, que é a dor do abandono. Por outro lado, se você tem a ferida do abandono, mas não se identifica como vítima, talvez isso identifique um papel de salvador. Olha para vocês um ponto aqui. Isso também é um problema para a sua criança interior, porque você fica o tempo todo disponível para salvar e ajudar as vítimas ao seu redor, provocando um autoabandono que você não se dá a devida importância para a sua dor emocional, para cuidar dos outros. A vantagem por cuidar dos outros, que para essa pessoa ferida, é que ela recebe atenção e aplausos, reconhecimento. Por isso, é comum, né? Profissões que ajudem o próximo, como terapeutas, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, entre outras. Isso acontece porque sua conexão com a realização e frustração do outro. Chamamos esse aspecto de relação de codependência, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre a ferida da traição. Essa ferida também acontece com o genitor do sexo oposto. Se você é mulher, aconteceu com seu pai. E se você é homem, com sua mãe. Ela está conectada com o complexo de Édipo. O complexo de Édipo acontece quando a criança, em algum nível do seu desenvolvimento sexual, se apaixona pelo genitor, desejando, assim, inconscientemente, conceder um filho a ela. É normal, mas quando isso não é bem resolvido, a ferida da traição começa a vigorar. Essa ferida está presente em crianças com pais muito autocentrados, que usavam da sedução para manipular a favor deles. Um exemplo, a mãe que pede para o filho, na faixa de 3 a 4 anos, para alcançar algo para ela, e quando a criança faz, recebe um agrado. O beijo, um elogio ou a recompensa. E isso é uma forma de manipular pela sedução. E olha, funciona, porque na infância, tudo o que a gente quer é agradar os nossos pais e receber a atenção deles. Outro problema é que surge como a não solução desse complexo, que é você criar expectativas. Lembra que eu falei ontem da nossa live? Eu falei ontem sobre não criar expectativa com as pessoas. Naita, espero que, que na reprise não tenha tantas falhas no som. Gente, tá falhando o som também? Me fala aí. Ou é só pra Naita? Boa noite a quem chegou, gratidão. Me dá um replay aí se tá tendo essas falhas no som, na reprise, por favor. Então, gente, um outro problema que surge com não resolução desse complexo é que você cria expectativas irreais do que falhou e do que faltou do genitor e projeta nas suas relações amorosas e afetivas, exigindo demais do parceiro. Existe uma crença da criança interior ferida que é o meu parceiro precisa estar 100% disponível para mim emocionalmente. Essa crença pode afetar muito as suas relações. E ela se desperta a partir do momento em que você percebe que seu genitor não está cumprindo com a sua palavra. Em pais separados, um clássico exemplo é de que seu pai combina que irá lhe buscar. Olá, Lu, gratidão.
Beijo pra você, amada. Gratidão. Beijo, beijo. E gratidão pela sua presença, tá? Gratidão. O momento de encontrar, mas se ele não chega, aí gera. é, Vai gerar, né? Uma, uma ansiedade, tá? No sistema nervoso. Gera a ferida do abandono, tá? E de traição, pois ele acha, tá? Porque ele falou que ia encontrar você e não foi. E trata-se de uma ferida profunda, tá, gente? Que faz você acreditar que seu pai não é confiável, tá? Consequentemente, você não pode acreditar nos homens. E da mesma forma, isso acontece com meninos em relação à mãe, tá? Essa ferida pode ser despertada e acessada de uma maneira muito simples, por ter acontecido de você ter sentido ciúmes em relação aos seus pais. E é importante revisitar as memórias, por isso gera uma dupla ciúmes, uma dupla culpa também. Ao mesmo tempo que você sente ciúmes do seu pai e sua mãe, você também se sente culpado por amá-los demais, então precisa se conectar com sua criança interior e explicar, tá, o que aconteceu. Vou falar um pouco aqui sobre a ferida. Deixa eu olhar o horário aqui, que senão o Instagram buga minha live. A ferida da humilhação. A ferida da humilhação, essa ferida é muito profunda. E ela acontece quando a alma escolhe vir para o planeta. A partir da experiência física, do ter e do fazer. Ela está principalmente conectada com a mãe. Direcionada para a parte física da higiene, quando o bebê você sentiu desprezo pela sua mãe. Pode ser por um comentário negativo ou uma expressão facial que despertou em você a vergonha pelo seu corpo e de si mesma. Outra expressão, que pode virar uma máscara, é condenar você, quando criança, por brincar e se sujar. A forma como ela colocava a situação fazia você se sentir errada e indigna. A ferida da humilhação está totalmente ligada com o conceito da dignidade e ela pode acontecer na esfera sexual, quando a criança você está descobrindo e explorando seu corpo, tem impulsos naturais e toca suas partes íntimas. Se for repreendida pela sua mãe, isso pode gerar um bloqueio com a sexualidade e esse bloqueio se associa também a outras sensações de prazer. Por exemplo, você não se sente merecedor de um sentimento agradável, mesmo que saiba trabalhar e trabalhou duro por isso, que você confronte isso, tá? A ferida da injustiça agora. Essa ferida se desenvolve dos 4 aos 6 anos. Você não se sente apreciada e respeitada por sua mãe e vê como uma pessoa fria. Percebe que muitas vezes ela não deixa você expressar determinado tipo de sentimento. Um exemplo é o meu caso. Eu não podia sentir raiva. Quem podia ter raiva era o meu irmão mais velho. Minha mãe me colocava no lugar de princesa e princesas são doces. Se eu demonstrasse raiva, ela reagia de forma negativa com expressões e ações. Se eu demonstrasse raiva, ela reagia de forma negativa com expressões de ações mais agressivas. Se você tem ressonância com essa história, é muito provável que você tenha irmãos ou pessoas mais próximas que foram colocadas o tempo todo como igualdade punitiva. Ou seja, fez errado, mas todos pagam por isso. Para combater essa ferida, você, quando criança, criou um mecanismo de sobrevivência do ego, e podemos chamá-lo de máscara da rigidez. Isso eu não vou mais aceitar e demonstrar os meus sentimentos. Olha para vocês como isso é duro. Aquela pessoa que tá tudo bom sempre é uma forma de defesa para não mostrar sua fragilidade. Um sintoma bem peculiar de quem tem essa ferida é se transformar amiga da mãe, porque você acredita que tem uma relação muito íntima, quando na verdade é uma relação superficial. Os assuntos comentados são sempre externos e situações ou outras pessoas, mas nunca voltados para a própria vida. A última ferida aqui
Não, já saiu. Foram todas. Foram todas. Hoje, então, eu falei sobre as feridas com vocês, tá? Então, gente, ó, mais um pouquinho aqui de muito conteúdo bacana para vocês. É uma live para vocês rever de novo, para vocês analisar, para vocês perceberem, para vocês liberar o controle e permitir, né, se acolher, olhar para sua criança interior, tá? Amanhã será o nosso último dia de live, tá? Eu aguardo você. Amanhã nós vamos falar muito mais de muitas outras coisas, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido mais. Olá, Jaqueline, gratidão por ter se permitido continuar até o finalzinho aqui. Você estava ontem também, né, Jaqueline? Jaqueline já tá, ó. Já vai receber o presente, ó. Amanhã temos de novo às 19 horas. Então, é muito importante a gente ter a consciência, porque isso vai beneficiar não só para a sua criança interior, mas a lidar com várias situações e com outras pessoas também. Para quê? Para ter mais compreensão. Se alguém chegar perto de você de alguma forma diferente, com um comportamento, você vai observar. Eu ouvi isso na live da Nath. Quem sabe eu posso ajudar essa pessoa? Sabe? Ter essa consciência de contribuir com o outro. Porque, como eu falei, 90% dos humanos tem a criança interior ferida. Ela, uma vez ou outra, ela vai querer ali aparecer. Ela vai querer controlar você. Seja no ego crítico, seja alguma situação de vício, sabe? Questão de comida, relacionamento. Não permitir que você crie uma mentalidade de sabedoria, permitindo que o seu eu divino entre em cena. Tá? Então, libere o controle sobre isso e ative a sua consciência. Tá? Então, gente, ó, o grupo está lá, link na minha bio. Entre no nosso grupo da Jornada da Criança Interior, permite participar. Você que vai ver pelo YouTube, gratidão, tá? Essa live vai ficar salva lá, tá? Eu tiro aqui, eu costumo tirar daqui do Instagram, mas eu jogo lá pro YouTube. São bem reflexivas, nos permite acessar um outro lugar e principalmente observar esse lugar que eu estou. Eu escolho sair dele? Estou acomodada nele? Estou procrastinando? Estou me auto-sabotando? Tudo tem a ver com a sua criança interior. Tá? E vocês querem saber mais? Nath, qual a meditação que você fez? Qual a reprogramação? Tudo está na jornada. Tem um grupo Telegram, tem quem compra, que tem acesso pelo Telegram e tem acesso também pela Hotmart. Mas todo o conteúdo eu entrego todo no Telegram para ficar mais fácil para a pessoa ter acesso, tá? Mas se vocês quiserem saber mais, amanhã eu vou falar, tá? Na nossa última live, tá? Então você que ficou aí até agora, permite participar, tá bom? Permite participar amanhã e traga mais pessoas, convide mais pessoas para se permitir conhecer a sua criança interior, tá bom? Então, ó, beijo enorme para vocês. Gratidão, quem escolheu ficar aqui. Jaqueline, beijo para você, tá? Gratidão, gratidão. A vida de cada um de vocês que escolheu ficar aqui comigo. A minha criança honra a criança de vocês. Eu sinto muito, eu me perdoo. Eu te amo, sou grata. Beijo, Jaqueline. Um abraço para você.